Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. Alguém me pede uma tarefa da qual eu prefiro me desvencilhar. Não quero bate-boca com quem não me interessa. Não quero dar atenção a quem não me interessa. Então, a pessoa pede que eu discuta a teologia do domínio. Não farei isso no sentido de entrar numa arena que é isca para pegar baiacu e bagre. Não me farei de baiacu nem de bagre. Mas há uma questão que nós, aqui da tenda do necromante, tratamos constantemente, continuadamente, e me parece pertinente, em vez de afrontar o campo da teologia do domínio, porque para mim não se deve perder tempo com isso. A disputa que deve ser feita nesse campo é a disputa política, o enfrentamento político, sério, profundo, não essa esparrela churumela que anda acontecendo nos campos políticos do Brasil. Mas vamos, em vez de fazer a pergunta, a teologia do domínio, vamos fazer a pergunta que está por trás da teologia do domínio, seguinte: quem controla o mundo? Deus ou o diabo? Bem, nem Deus controla nada, nem coisa nenhuma, nem o diabo controla nada, nem coisa nenhuma. Isso é mito. E mito político. Quem afirma que Deus controla o mundo, afirma que a situação está do jeito que está, porque é vontade de Deus. O mundo é assim, porque é assim que Deus quer que o mundo seja. Cada macaco está no seu galho, cada um está no seu lugar. Como diz a música do Benito de Paula, tudo está no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus. Ou, então, como dizia o genocida, por lavar as mãos, por autorizar o genocídio camponês, Lutero, que aos camponeses revoltosos, tontos, ingênuos, acreditando na conversa fiada de Lutero, diziam que se não há senhor nem escravo, se não há senhor nem há empregado, se não há judeu nem grego, se todos são iguais, então eles não vão mais obedecer aos príncipes, vão ser donos da sua própria vida. Aí Lutero rasga a teologia paulina, que vale nada, é absolutamente conversa fiada, Onésimo que o diga, e diz que, peraí, camponeses, Deus criou duas categorias de pessoas no mundo: as pessoas para mandar e as pessoas para obedecer. Isso é divino. Essa é a vontade de Deus. Você nasceu com um cajado e vara na mão ou nasceu para falar bé? Ah, nasceu para falar bé. Então, mesmo se levar cajadada na cabeça, tenha um orgasmo. É para isso que serve esta tonteria, esta patacoada, esta patifaria desta doutrina de que Deus controla o mundo. Porque sempre serão os donos do mundo, os donos da casa, os donos da rua, os donos da escola, os donos do município, os donos do bairro, os donos do estado, os donos do país, os donos do mundo, os donos do universo, que controlarão os deuses e dirão que as coisas estão do jeito que os deuses querem. Então, quando alguém disser Deus controla o mundo, se você não quer se aborrecer, sai de perto, é uma pessoa tonta, é um bé de coleira, ou é um sacripanta
da turma de Lutero, que pensa mesmo que um é para mandar, o outro é para obedecer, e ele é sempre para mandar, porque tem essa história, né? Quem tem essas ideias tontas sempre se põe no lugar de quem manda, né? Mas há uma outra turma que instrumentaliza esse discurso de que Deus controla o mundo, mas é a turma que está numa situação constrangedora, porque são incoerentes em todos os órgãos dos intestinos. Tudo que está aqui, sabe, do coração para baixo até o ventre, todos esses órgãos, está tudo embrulhado na cabeça desse pessoal, que é um pessoal teísta, mas o teísmo foi feito para a situação, para os donos, para a classe dominante. É para isso que serve teísmo, para justificar aquela musiquinha do antigo grupo de meninas, em que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. É para isso que serve essa tonteria de Deus controlando o mundo, para manter o status quo. Mas aí, um grupo de pessoas bem intencionadas, com bons valores éticos, bons valores políticos, mas com a cabeça toda alucinada nas tonterias de Jesus, Maria, o Espírito Santo e Deus, vão fazer a mesma coisa com a direita, instrumentalizar os discursos de Deus, mas agora na direção da sua utopia. Aí a cabeça deles racha, porque Deus é todo-poderoso, Deus controla o mundo, blá, 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 blá. Mas como eles têm olhos na cara e têm coração, têm compaixão, eles veem que este mundo é uma bosta, que só um mentecapto teria criado um mundo como esse. Então, o que eles fazem? Como não vão apostatar, como não vão se tornar sediciosos em última instância, não se tornarão revolucionários, dizem que Deus quer a transformação do mundo. Então, Deus quer que os pobres não sejam pobres, Deus quer que os oprimidos não sejam oprimidos, Deus escreveu os direitos humanos lá na ONU. Não dá para fechar essa conta. O pensamento de quem diz que Deus controla o mundo e é dono do mundo é aviltante, é abjeto, é nojento, mas é coerente. Só há uma coerência possível. Você pensar um Deus que controla o mundo, então o mundo é do jeito que ele controla. Tudo o que está acontecendo é porque ele quer. Agora, você vai pensar um Deus que controla o mundo e o mundo não é do jeito dele, jogue fora esse Deus porque ele é ruim. Ele é muito ruim. Ele é, no mínimo, igual a gente. Porque, do ponto de vista de olhar para o mundo, eu estou com esses tontos aí, de que Deus quer transformar o mundo. Isso é tonteria. Mas a visão deles é a minha visão. Eu me comovo com o sofrimento humano. Eu odeio essa situação de gente passando fome, gente na rua, criança na rua, oprimido. Eu odeio isso. E esse pessoal também odeia. Mas eles ficam com a conversa fiada, o xarope intragável de que Deus vai mudar isso. Vai mudar nada, gente. Não mudou. O discurso dos deuses serve para produzir pobre, não é para resolver pobre. Então, é um pensamento bonito, mas é contraditório, é incoerente. Nesse campo, eu acho que vale a pena citar um pastor, o Ricardo Gondim, que disse: ou Deus ama a gente, ou ele é todo-poderoso. Porque se ele ama a gente e a vida da gente é isso que é, então ele não ama a gente. Então, para optar, dizia ele, eu prefiro optar que Deus ame, mas não é todo-poderoso. Mas aí ele produz um negócio que não serve para nada, né? Porque para que a população que sofre quer um Deus que ama a população que sofre, mas não os ajuda? Para chorar junto com ela? Não, já tem muita gente chorando, não precisa mais vir Deus chorar lágrima divina, não. Se existe um Deus, que seja poderoso para cuidar da vida da gente, mas não cuida, então vai capinar. Suma daqui, ô inútil. Quer um Deus que ame, mas que não sirva para nada? Não acredito nos deuses, não acredito em Deus, não acredito em nada disso mais. Mas se existir um Deus,
que seja alguém capaz. Mas se é capaz, por que a vida da gente é uma desgraça dessa? É porque tudo churumela, tudo conversa fiada. Aí há um terceiro grupo. Um terceiro grupo, ele permanece nesse discurso aí teísta, ele olha para a situação como esse segundo grupo, tem alguma coisa errada, mas aí ele ainda meteu uma outra incógnita, uma outra variável na equação, que é: o mundo está assim porque, a despeito de Deus ser Deus, a despeito dele ser todo-poderoso, a despeito dele ser, perdoe, mas eu falarei, tá pica das galáxias, o diabo controla o mundo. Eu não consigo nem mais continuar ouvindo falar. Isso não é gente séria, é gente que tem meio neurônio e ele é manco e gago, porque não é possível. Porque se Deus é todo-poderoso, então, para que serve um diabo controlando o mundo? Ele deixa? Sim, tem gente deste grupo que tem a cara de pau de dizer que ele deixa. É muita disfarçatez. É muita disfarçatez. É a legitimação por baixo, sabe? A legitimação do sistema por baixo. Porque a classe dominante descarada legitima por cima. Deus é poderoso, a gente é gente de Deus, a gente prende e arrebenta. Mas tem uns que legitimam por baixo. Deus é poderoso, prende e arrebenta, mas é o diabo. Então, inventa uma teologia, que você tem que enfrentar o diabo, que você tem que tirar o diabo, quando o diabo são eles mesmos. O diabo, neste campo da opressão política, são políticos, são estadistas, são não os vereadores, para que não haja generalizações, mas são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, presidentes da República, senadores, ministros do STF, procuradores da República, juízes. O aparelho, o diabo é o aparelho. Deus é o aparelho. É tudo a mesma coisa, é uma coisa só. O que existe, na verdade, é um movimento histórico, concreto, político, real. Na minha perspectiva política, o conflito de classes instalado a cada instante, em todas as instâncias, todos os estamentos da sociedade. Não concorda com isso? Vá para outro canal. Não consigo não enxergar o conflito de classe na sociedade. Se você consegue, eu acho que você arrancou os olhos da cara, mas fique à vontade, vá viver com bola de gude nos olhos. Para onde eu olho, eu vejo luta de interesse. Farinha pouca, meu pirão primeiro, é assim que funciona. Tudo na sociedade funciona assim. Da política aos jogos. Então, o que ocorre nesse processo é que os deuses e os demônios são instrumentalizados para legitimar diante da população crédula a situação instalada. Quem instala a situação é o jogo político, ao lado da grana. Porque na situação hoje, quem mexe os bonequinhos da política são os donos da grana. Os monopólios, os oligopólios, o imperialismo, eles é que fazem a situação ser do jeito que é. E aí os políticos, sob controles deles, vão legitimar a situação de modo sobrenatural. É a vontade de Deus, dirá o primeiro grupo. O segundo grupo, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o salário mínimo seja de 10 mil reais. E o terceiro grupo, não é a vontade de Deus, é que o diabo está no Congresso. Tudo isso é mistificação, diversionismo, enganação. Não vai esclarecer ninguém na sociedade. E vejam que isso não é nada necessariamente moderno de se compreender. Na Bíblia, nós temos casos de personagens como Amós,
que abre a janela da casa dele e olha para o sofrimento do povo. Leia o livro de Amós, eu aconselho. Nunca leu? Leia o livro de Amós. Está lá no meio da Bíblia, um pouquinho depois do meio. Aí ele olha o sofrimento do povo. Ele poderia repetir a churumela desse primeiro grupo. É a vontade de Deus que o povo sofra. Aí fecharia a janela e ia fazer a masturbação litúrgica dele. Ou então ele poderia abrir a janela e ser do delírio místico teológico de libertação desse segundo grupo aqui. Oh, não é da vontade de Deus que isto aconteça. Como se Deus tivesse alguma coisa a ver com aquilo, né? Mas fecharia a janela. Aí no terceiro grupo, Amós abriria a janela. O diabo está fazendo o povo sofrer, é preciso tirar o diabo. Essas patacoadas. Porque, vejam bem, quando esses instrumentalizadores da teologia do diabo falam do diabo, eles estão pensando em políticos com CPF. É manipulação de consciência do gado. Mas o que Amós faz? Não faz nenhum desses. Ele olha para o sofrimento do povo e começa a avaliar por que o povo sofre, de onde vem o sofrimento. Não é Deus fazendo ele sofrer, não é o diabo fazendo ele sofrer. Quem é que está fazendo ele sofrer? Não é destino, não é assim que tem que ser, larga para lá porque não tem jeito. Aí ele vai seguindo as causas não visíveis da situação instalada. O sofrimento é visível, a causa do sofrimento não. A causa tem que ser inferida. Aí um de direita vai dizer, porque o povo é vagabundo. Estou cansado de ouvir gente de direita que eu vou te contar, me dá urticária ter contato com alguém da direita, me dá urticária. É vagabundo, é criminoso, é 15 arroba, essas coisas. Não, não vai. Eu tive o desprazer de ter contato com a pessoa que definia favela como lugar em que nordestino vai para não pagar conta de luz. Veja o nível. Veja o nível. Aí eu contestei disso. Eu moro em favela? Não, calha a boca. Aí eu calei minha boca. Eu vou discutir com tonto. Tonto sem coração, sem tripa, que tem uma pedra no lugar do coração, vá para o quinto dos infernos. Então, Amós faz a análise da situação e diz assim: não, não é o destino, não é Deus, não é o diabo. Aí ele vai chegando às causas invisíveis, não dirá que é culpa dele, não dirá que o povo é vagabundo, não dirá que o povo é isso, que o povo é aquilo. Então chegará à causa material, concreta. A opressão vem do rei e vai lá denunciar o rei. Alguém retrucará, mas ele denuncia em nome de Yahvé. Sim, ele denunciou em nome de Yahvé. Mas ele denunciou em nome de Yahvé descrevendo a realidade tal qual a realidade estava instalada. Se você tirar Yahvé, não muda nada. A validade do argumento dele não é porque ele está falando em nome de Yahvé, porque eu conheço 1 milhão que fala em nome de Yahvé e só sai titica de sapo na boca do sujeito. Não vale nada o que o sujeito está falando. Tirou Yahvé, tirou Deus, tirou Jesus, não sobra nada. Amós não, você pode tirar a tralharada teológica toda, que vai ficar uma denúncia concreta, real, material, verdadeira. O sofrimento do povo era causado pela classe dominante. Ponto. Dissesse ele que a classe dominante estava sendo instrumentalizada pelo diabo, que a classe dominante estava sendo instrumentalizada por Deus, você tiraria esta explicação metafísica e o núcleo é correto. Agora, esse pessoal que usa Deus não consegue nem ler a realidade, porque não estão lendo a realidade. Estão comprometidos com o seu papel, a sua participação na realidade. E aí você troca análise por utopia, análise por desejo. Então, é o que eu tenho a dizer. Não tem nenhuma força sobrenatural controlando o jogo humano. Nós lidamos com as nossas próprias construções internas, culturais, históricas. Nós lidamos com as implicações do regime político que
desenvolvemos ao longo da nossa história e com os acasos da natureza. Terremotos, vulcões, tempestades. Essas são as duas forças. As forças históricas da história, as determinantes, as invariáveis históricos-sociais e as implicações disso, e as invariantes naturais. Se você vive num país frio, terá que desenvolver habilidades tecnológicas para lidar com frio. Se você viver num país extremamente quente, terá que desenvolver habilidades tecnológicas para lidar com um país quente. Estamos presos a essa circunstância determinante. E também estamos presos a uma circunstância determinante. Vivemos numa sociedade de classe. Enquanto a sociedade for de classe, a classe dominante vai comer o fígado da classe dominada. E isso não tem nada a ver com Deus, ou com o diabo, ou com o destino. Tem a ver com um jogo instalado e o papel que bilhões de pessoas cumprem nesse jogo, na esmagadora maioria das vezes, sem nenhuma noção disso. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, um comentário de engajamento, ou uma crítica, um elogio, uma pergunta. Compartilhe o vídeo, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, assista a todos os vídeos e assista aos vídeos até o fim. Esse é o pacote de contribuição que você pode fazer para a Tenda do Necromante. A contribuição que você pode dar ao meu trabalho. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.